fui mexendo. Bom dia, companheiras e companheiros. O companheiro Rui já sintetizou a nossa tarefa nessas eleições, né? Nós vamos às eleições sem nenhuma ilusão no processo eleitoral, que, se em geral, né, de uma maneira geral, as eleições no regime da burguesia são eleições totalmente viciadas, é um jogo de carta marcada. Particularmente nesse momento, uma eleição realizada sobre o golpe de Estado, não seria o PCO que vai vender a ilusão de que nós estamos diante de eleições democráticas, né? Ontem, vendo uma matéria, o jornal É o País comentava, como toda a burguesia, procurando criticar o absurdo, é uma matéria já de dias atrás, que é o fato de que o PT, eles falavam lá à esquerda, que insiste numa candidatura como a do Lula, que está visivelmente já rejeitada pelos donos do golpe, o judiciário, né? O próprio presidente do TSE, de maneira absurda. A ditadura do judiciário é tamanha que ele já declarou que o Lula não pode ser candidato, né? Já fazendo um pré-julgamento, sem que ele tenha sido, a questão tenha sido colocada. O Lula nem escreveu ainda a candidatura. E lá eles faziam na matéria, no meio do final da matéria, eles faziam uma comparação, citavam um caso que já ocorreu no país, porque eles questionavam o fato de que há setores da esquerda, né, entre os quais nós lideramos essa posição, somos responsáveis, que dizemos que nós vamos levar a candidatura do Lula até o fim, né, que não tem plano B, que é Lula ou nada, que a defesa da candidatura do Lula, expressa, como foi colocado aqui, não é um problema legal. Pelo contrário, trata-se justamente de enfrentar as instituições do regime golpista. E nessa matéria eles falavam que só tinha um paralelo, né, que o paralelo em 2006, a candidatura do companheiro Rui Costa Pimenta, que nós fomos caçados, né, naquele momento lá, visivelmente, como acontece hoje com Lula, guardada logicamente as devidas proporções, para favorecer a política da direita. Já eram antecedentes do golpe, né? A direita procurava, naquele momento, diante do segundo mandato do Lula, quando o Lula ia ganhar a eleição claramente no primeiro turno, criar as condições para que isso não acontecesse, né? Então, caçou a candidatura do companheiro Rui, procurou oferecer um espaço político muito claro para setores que serviam a política da direita, como era o caso da candidatura do PSOL, da Heloísa Helena, né, para garantir, como eles fizeram, levar naquele momento o Alckmin para o segundo turno, né, porque se eles não fizessem isso, nem segundo turno teria. Agora já não se trata, o golpe avançou e muito, né, derrubou a presidenta eleita pela população, e se trata de realizar um processo eleitoral totalmente fraudulento, né? Eleição que não é uma disputa. Me chamou a atenção, eu tive, como outros companheiros, viajando pelo país por conta das conferências do partido, o problema das candidaturas, e eu tive a oportunidade de assistir, por exemplo, uma reunião eleitoral do PT, rapidamente, na Paraíba. E como eu vi outras reuniões realizadas pela esquerda. E o nível de ilusão que o pessoal procura... simplesmente não se falava em golpe, né? Como a gente viu na maioria das reuniões, se a gente entrar na internet, ver, por exemplo, não se falava, era como se a gente estivesse caminhando para uma eleição normal, como se estivesse sendo ratificada a candidatura do Lula, e o Lula estivesse num spa de férias, não que ele está preso, né, que ele é um preso político, vítima de um regime golpista, né, está com a vida ameaçada pelas condições, inclusive, que ele está colocado, né, não é brincadeira. Mas a esquerda fazia seu discurso como festa, né, fogos, balão de gás, como se a gente tivesse em 2002... quando a política, como foi falado aqui, nós tínhamos muitas críticas à posição defendida, às alianças realizadas pelo PT. Mas o problema, muito acima desses problemas, o que está em jogo é que a esquerda está procurando disseminar uma ilusão, né? A ilusão de que nós estamos indo para eleições democráticas, né? As próprias alianças, a gente viu, nós fizemos a principal crítica que nós fizemos a toda a discussão realizada nessa semana é que ficou visível, inclusive, que os acordos que estavam sendo feitos, ou até aqueles que estavam contra os acordos, não tinham como eixo o problema da luta em defesa da liberdade do Lula e contra o golpe. O problema era um acordo, todos eles estavam visando claramente interesses muito menores, né? Então, eu passei por Recife, onde o nosso partido ontem fez uma conferência para lançar candidatos naquele estado, ao governo e tudo mais, e a gente vê que, por exemplo, nós criticamos várias vezes a postura do senador Humberto Costa,
né, que foi um dos primeiros, aí, por exemplo, da entrevista na Veja, dizendo que tinha que virar a página do golpe, esquecer que o golpe de Estado existiu, e o acordo que foi costurado em Pernambuco e em outros lugares não visa, claramente não reforça nem eleitoralmente o PT, né, porque nesses estados, por exemplo, na Paraíba, em Pernambuco e tudo mais, o Lula tem mais de 70% das intenções de voto. Não é o Lula que precisa do apoio eleitoral de ninguém. São esses moribundos, golpistas, né, candidatos que votaram no impeachment da Dilma, que precisam do apoio do Lula, tentar fazer um estelionato, se apresentar, inclusive, como candidatos do Lula para oferirem vantagens pessoais. E elementos, como esse senador, que está visivelmente interessado exclusivamente no problema da sua reeleição. Então, o PCO não vai às eleições para fazer esse tipo de... Nós vamos à eleição para aprofundar a mobilização, como a que nós, por exemplo, realizamos na semana passada, né, com a realização da Conferência Nacional de Luta contra o Golpe, que tirou como eixos a mobilização, que é necessária uma mobilização revolucionária para derrotar o golpe, né, que, de modo algum, a gente concorda com a política de esquecer o golpe, esquecer o impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff, né, de esquecer, deixar de lado, deixar o Lula mofando na cadeia para sair por aí correndo atrás dos votos aí, como um louco, como estão fazendo muitos candidatos da esquerda, que colocam, acima de tudo, os seus interesses de grupos ou interesses particulares. Né? Para nós é o que está explicado no Manifesto Comunistas. Né? Os revolucionários, os comunistas, não colocam, né, em nenhuma situação os seus interesses acima dos interesses gerais da classe trabalhadora. Né? E os interesses da classe trabalhadora, nesse momento, passam pela defesa do Lula, né, porque a sua prisão, o impedimento da sua candidatura significa um aprofundamento do golpe, né, significa que nós vamos enfrentar, vamos ter pela frente um governo que eles vão procurar apresentar com alguma legitimidade, né, na fraude que eles vão fazer nas eleições, para enganar os trabalhadores, para impor a reforma da Previdência com o fim das aposentadorias, para impor privatizações, para aumentar as demissões. Né? Nessas viagens pelo interior do país, é o seguinte, é notório que nos estados mais fracos, o aumento da miséria e da pobreza é um negócio, por exemplo, em João Pessoa, são centenas ou milhares de pessoas já morando nas ruas, né, nas portas dos bancos, a mendicância é um negócio num volume, não é por acaso que a população, o apoio, por exemplo, à esquerda, o apoio à revolta contra o governo golpista de Temer, é a expressão dessa situação que já se manifesta nos estados mais pobres, nas periferias aqui de São Paulo, né, onde, por exemplo, nós temos... Se a gente pegar bairros operários aqui de São Paulo, como é o caso de Vargem Grande, são milhares de companheiros da construção civil que estão desempregados. É a situação de crise que a gente vê no país todo. No Rio de Janeiro, a ofensiva da direita, né, matando a população da periferia, a pretexto de defender a segurança como de uma maneira totalmente... de um regime de arbítrio, né? Por isso nosso partido coloca o problema da luta contra a intervenção militar no Rio de Janeiro e contra o golpe militar, que a direita guarda, digamos assim, na manga como uma cartola, como uma carta, diante da possibilidade da mobilização popular. Por isso, companheiros, a nossa tarefa, né, como candidatos, como militantes do Partido da Causa Operária, é impulsionar essa mobilização, é fortalecer a criação dos comitês de luta contra o golpe, né? Desde já procurar mobilizar para levar dezenas de milhares de pessoas no próximo dia 15 para ocupar Brasília, né? Nós não temos tempo para ficar fazendo campanha, a campanha tradicional que a direita faz e que, infelizmente, uma parte da esquerda copia. Né, quer ficar fazendo campanha pessoal, quer ficar fazendo campanha para mostrar que o candidato tem essa ou aquela qualidade. A campanha do PCO, né, vai ser uma campanha de luta contra o golpe e que nós vamos levar até as últimas consequências. Né? Como disse o País, e como a burguesia critica, a nossa posição é, assim, levar até as últimas consequências. Nós temos que colocar claramente que eleição sem Lula é fraude, né, e que a questão fundamental, como foi apresentada aqui pelo companheiro Rui, é não enganar a população de que as suas reivindicações possam ser atendidas, né, por meio de um processo eleitoral viciado, mas chamar a população, os trabalhadores, a se organizarem, né, a somarem fileiras, virem para o Partido da Causa Operária, que é necessário, nesse momento, mais do que nunca, construir um partido operário revolucionário
para organizar, para unificar a luta, para dar direção política a essa luta, a fortalecer o movimento de luta contra o golpe, né? E é essa tarefa que nós temos pela frente, não só nesse curto período de campanha eleitoral, né, que vai ser uma campanha profundamente antidemocrática, né? Praticamente caçaram já o nosso tempo de televisão. O PCO e os partidos de esquerda vão ter um tempo que é totalmente ridículo, né? É só para fingir que tem um tempo na televisão. Por isso nós vamos depender, para fazer campanha, nós temos que fazer o que tem sido feito na luta contra o golpe. Tem que sair às ruas, né? Tem que distribuir panfletos, tem que organizar os comitês, tem que realizar reuniões nos bairros, fazer um intenso trabalho de agitação e propaganda política, né? Não em defesa dos candidatos do PSO, mas em defesa do partido, que é o partido da luta contra o golpe, né? E em defesa da luta contra o golpe e pela candidatura do companheiro Lula. Vamos à luta, companheiro.